a paz do nosso Salvador Yahushua. Muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo. E esse vídeo, meu irmão, é para tirar a dúvida sobre o vídeo Fuja do Templo. Eu recebi um comentário de uma dúvida de um irmão acerca de algumas coisas e eu resolvi fazer o vídeo para não ficar uma coisa só individual, mas para que todos aqueles que tenham um pouco de dúvida ainda venham tirar o restante dessa dúvida, ou que eu esteja pelo menos tentando ajudar com um complemento acerca desta palavra. Fuja do templo. Para quem não viu o vídeo, assista. Tem o vídeo 1, 2 e o 3, e ali explicando sobre o templo, sobre por que não estar no templo, por que as pessoas vão ao templo, mas o nosso Salvador não pediu que nós fôssemos ao templo. E há muitas pessoas que eu envio os vídeos que estão no Facebook, no YouTube, e muitas pessoas não têm um canal. Então, não tendo canal, não tem como deixar um comentário. Só pode deixar o comentário quem tem um canal. Por isso mesmo eu fiz um e-mail, tá bom? Um Hotmail, e vai aparecer aqui, tá? Para todos aqueles que tiverem uma dúvida, adicionem no e-mail. Em breve eu espero poder estar fazendo algumas videoconferências, tá? Pra gente estar se comunicando na hora, as pessoas fazendo a pergunta, interagindo ali ao vivo com a gente, com o meu primo Diego, e assim poder estar esclarecendo melhor. E todos aqueles que não têm um canal no YouTube, poder pegar e através desse e-mail, tá adicionando. A gente conversa na hora ali pelo MSN, não tem problema, tá bom? Então eu quero esclarecer. Quem me mandou esse recado foi o irmão Elimar. A paz, irmão Elimar, abençoado. Que esse vídeo venha poder esclarecer mais o irmão. Caso o irmão tiver alguma dúvida, aqui não é como nos ministérios que você só ouve e não pode debater. Aqui você pode pegar, perguntar. Nós estamos aqui para isso. Somos um corpo e queremos repartir esse pão que é a palavra. Assim seja. E o irmão perguntou para a gente: por que Paulo instituiu os templos? Por que Paulo instituiu os templos? E eu até entendo a pergunta do irmão, apesar de que nas escrituras não há algo escrito como que Paulo instituindo os templos, mas o que se muito confunde hoje nas escrituras é que confundem muito templo com igreja. Templo que já existia, foi feito. Igreja, a igreja que somos nós, a igreja que se reunia. Eu peguei alguns pontos aqui, há muitas concordâncias, eu peguei algumas para não ficar uma coisa tão longa e eu espero que eu possa explicar bem. Aqui eu quero que você, que está com a tua escritura, abra comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 12, versículo 5. Eu vou ser breve. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Esta palavra, Herodes começou a perseguir a igreja, que é na realidade o grupo de pessoas. E ali Pedro foi pego. E diz as escrituras que a igreja fazia contínua oração por ele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E ali ele foi despertado pelo anjo. Ele teve uma visão, ele pensou: pô, será que é um sonho? Será que é verdade? E ali caíram suas cadeias, eles passaram, as celas passaram até a última. E quando ele já estava na rua, que ele se deu por si, ele falou: não é verdade, isso aconteceu mesmo. E quando eu vejo agora em Atos capítulo 12, e no verso 12, e considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, ali a igreja fazia contínua oração. E logo em seguida, quando Pedro saiu, ele foi na casa da Maria, onde a igreja estava reunida, fazendo a oração. Ou seja, a igreja era o grupo de pessoas que estava na casa de Maria orando.
O que muitas vezes quando eu falo sobre esse assunto com algumas pessoas, falo com meus familiares, eles dizem assim que... Mas e as igrejas de Apocalipse? E aí, como que fica? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre a igreja, as igrejas que são citadas em Apocalipse. Eu quero tirar essa dúvida, ou tentar de alguma forma esclarecer, tá? Pelas escrituras. Eu peço que os irmãos abram agora no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim: Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então muitos perguntam, mas e as igrejas? E as igrejas lá? É o que eu disse da confusão de templo e igreja. Ou seja, ali foi pedido para João, ó, envia para as igrejas que estão na Ásia. Na Ásia. E dentro da Ásia havia cidades. Éfeso, Laodiceia, quais mais? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Todas essas igrejas eram cidades. Ou seja, Paulo, ele não constituía templos, mas sim igrejas. Ou seja, ele chegava numa cidade e começava a pregar o evangelho. Começava a anunciar ao nosso Salvador. E ali as pessoas, algumas não criam, outras não. Muitas vezes ele era apedrejado. Mas muitas pessoas aceitavam esse evangelho de Paulo. E ali se constituía um grupo de pessoas naquela cidade, onde era chamada a igreja, a noiva do nosso Salvador. Ali sim eram constituídas igrejas, mas nunca nas escrituras foi visto que Paulo pediu para construir o templo. Paulo conseguiu obreiros ali, as pessoas que fazem a mão de obra para levantar um templo. Não, Paulo era obediente. Paulo sabia o que ele fazia. E o que ele fazia era anunciar o evangelho. E era constituído as igrejas, e não templos. E ali em cada cidade havia uma igreja, ou seja, as igrejas que citam em Apocalipse e em Atos e em toda a evangelização de Paulo, ele fez o quê? Ele fez nas cidades. Hoje em dia seria a igreja de São Paulo. E outra pergunta que o irmão fez também, e já indo para a pergunta aqui mais ou menos do final do irmão, e não deveríamos nos reunir num lugar só? Pela função que Paulo exercia, não deveríamos nos reunir num lugar só? Não deveríamos estar? Ou seja, é claro, se eu disser assim, olha, essa é a igreja de São Paulo, e todo mundo que conhece Salvador em São Paulo vai se reunir, seria um pouco difícil, né? É claro. Ou seja, ela se reunia, a igreja se reunia, não num templo, em casas, em um lugar, nas praças, eles se reuniam para anunciar esse evangelho. A igreja que estava na casa de cada um, olha, vamos lá se reunir, a igreja está na casa de Pedro, a igreja está na casa de Maria, a igreja está na casa do outro irmão ali, vamos lá. Aí, naquela reunião se formava a igreja, é um corpo. Ou seja, é claro que não dá para se ajuntar todo mundo, mas porém, é necessário fazer reunião. Para quê? Para cada um edifique o outro. Cada um tem uma dúvida, aquele que está aprendendo menos, está aprendendo mais, mas havia aquela democracia, não como hoje. Havia uma democracia, ou seja, cada um falava. Havia muitos dons, então cada um compartilhava desses dons. Um profetizava para toda a igreja, o outro ali que chegava e tinha o dom da cura, e assim por diante. Cada um exercia a tua função. E ali era um corpo só, não só um sacerdote, como hoje vemos. Hoje nós vemos um mediador. O nosso Salvador falou assim, Deus falou assim, ó, não, só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus, homem, ou seja, que se fez homem, entre nós habitou, foi um sacrifício perfeito e pela tua morte conseguiu tirar os pecados do homem, assim podendo o homem, esse que somos nós, que antigamente éramos ímpios, não ligados às tribos de Israel,
assim nós conseguimos essa salvação. Ou seja, só há um mediador. Mas hoje em dia eu vejo muitos mediadores. Em cada templo há um mediador. E só ele pode falar. Se você interromper, não, peraí. Não, Deus está me passando a unção, porque eu sou o cara aqui constituído por Deus aqui nesse lugar para fazer a obra, tá? Então, ó, boquinha fechada, escuta. Não, aqui há uma democracia. Para aqueles que servem ao Salvador, sim, todos são constituídos, sabe? Como homens de Deus, para levar o Evangelho. Paulo disse, ó, para ti, desperta o dom que é em ti. Você tem um dom para falar do Evangelho para aquela pessoa? Desperta o dom que é em ti. Corre atrás. Vai lá anunciar o Evangelho. Você tem esse direito. E tem outras concordâncias acerca da igreja. Ó, no livro de Romanos, capítulo 16, do versículo 5, diz também sobre a igreja que está na casa. Paulo, em certa carta de Romanos, ele está se despedindo dos irmãos daquela carta e diz, ó, fala e manda também um abraço para a igreja que está na casa de irmã fulana. Ou seja, os irmãos estão se reunindo lá, eles estão em uma igreja, ou seja, eles estão todos reunidos como igreja, como a noiva do Salvador. Ou seja, Paulo, ele ia anunciando o Evangelho, e em cada cidade se formava mais fiéis do nosso Salvador, mais pessoas que criam no Salvador, mas em momento algum foi feito algum templo, ou instituído algum templo por Paulo. Agora eu quero levar os irmãos para o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios 15, 9. Capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E muitas vezes Paulo ele citava sobre o que ele fazia antigamente, a conversão dele. Paulo, outra hora, que era hebreu de hebreus, fariseu, pela lei que ele servia, ele não tinha falha alguma, era aquele cara perfeito na lei, fariseu. E quando ele estava perseguindo a igreja, lhe sobreveio um clarão e uma voz do Salvador dizendo, Paulo, por que tu me persegues? E ali houve a conversão de Paulo. Se você olhar no livro de Atos, você vai ler e vai ver qual foi a conversão de Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo é sobre, porque eu sou o menor dos apóstolos, mas que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. Aí é a diferença de templo e igreja. Paulo perseguia a igreja. Quando Paulo chegava na cidade, a igreja fugia. Seria cômico nós vermos um templo se erguendo com pernas e correndo, não é? Não faz sentido. Ou seja, a igreja, que somos nós, era perseguida por Paulo. A igreja que éramos nós era perseguida por Paulo. Então, eu que vou dar continuação, irmãos. Aqui tá acabando o tempo de vídeo da máquina, porque só grava uns 15 minutos, depois para, mas eu vou dar continuação nesse vídeo e os irmãos continuem vendo. Fiquem na paz. Acabou o tempo de vídeo, mas agora retornando já nessa emenda, assim seja. E como eu estava dizendo sobre Paulo, ele dizendo que perseguia a igreja, ou seja, ele matava, perseguia alguns, prendia outros. E o que era se chamar de igreja? Era as pessoas, porque se o nosso Salvador, ele habita em nós, nós somos a igreja, nós somos o templo agora. Isso que eu quero dizer. E dentre muitas concordâncias que os irmãos, através de ler as Escrituras, conseguem achar isso também. E sobre o que o irmão diz acerca dos... E também pastores, evangelistas, etc., como Tito, como os outros mais, como Estevão mesmo, que foi martirizado, e essas coisas. Porque o que nós vimos nas igrejas, nos templos hoje em dia, são pessoas sendo constituídas como apóstolos, pastores. E eu vou dizer que nada disso difere em estar no templo. Nunca foi citado que tais coisas eram feitas para estar no templo. Ou seja, que os pastores ficavam lá em cima. Esse negócio de púlpito. O púlpito é o quê? Peraí. Se o nosso Salvador morreu, e antes de inspirar, ele falou assim, olha, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Está consumado. O véu do templo se rasgou. Entendeu? A partir daquele momento, não havia mais sacerdotes, mediadores, mas sim só um mediador.
e rasgou o véu do templo, ou seja, e não havíamos que chegar ao Santo dos Santos para estar diante do Salvador, que nem agora eu clamo e ele está aqui, estou eu aqui e minha amada que está me ajudando a gravar, minha amada Mariana, e nós estamos aqui e o que acontece? Onde há 2 ou 3 eles estão, ou seja, nós podemos clamar, não é necessário um mediador homem, mas o nosso Salvador que está como um advogado diante de nós. Mas o que acontece hoje? Hoje eu ainda vejo púlpitos. Para que o púlpito? Por que é proibido aos demais membros subir nesse púlpito? Espera aí, o véu do templo não foi rasgado? Então por que há um lugar santo dentro do templo? Porque o templo está no erro. O apostolado que eu vejo hoje, apóstolo, no livro de Apocalipse eu vejo 12 portas que estão escritas para os 12 apóstolos. E agora para o restante dos apóstolos que aparecem aí agora. Ué, que porta que eles vão entrar? No Apocalipse diz que há 12. 12 portas para os 12 apóstolos. Porém, agora o que eu vejo? O que eu vejo agora? Eu não sei. Ou seja, e os pastores? Que estão como mediadores entre Deus e o homem. Só há um, é o nosso Salvador. Yahushua. E tudo está nas funções de uma forma errada. Estevão, ele foi ungido para quê? As palavras são transliteradas. Ancião, que se coloca como pastor ou sacerdote, ancião é velho. Sacerdote, tudo são palavras que foram transliteradas do hebraico para o latim, de uma forma totalmente diferente, que nos conduz a templo. Por quê? Porque todos estão acostumados a ouvir tais coisas dentro do templo. Estevão era diácono. Foi ungido para quê? Foi separado como um ajudador, na palavra correta, para estar auxiliando. Porque ele era uma pessoa que tinha certa experiência, era inteligente, era um homem que tinha um bom testemunho. Então ele foi separado para quê? Na ausência dos apóstolos, ele estar ali, ajudando a auxiliar cada um. Mas não como um líder de todo mundo, porque todos eram uma união, eram um só corpo. Mas hoje o que nós vemos? A pessoa é ungida com óleo porque, olha só, antigamente não havia Espírito Santo. O Espírito Santo, o que era o óleo antigamente? O óleo antigamente simbolizava o Espírito Santo no Velho Testamento. Então era derramado óleo sobre a cabeça no simbolismo do Espírito Santo. Porém hoje ainda derramam óleo sobre a cabeça. Mas o Espírito Santo já está aqui, dentro de nós. Para que o óleo? Esse jogar o óleo? No Novo Testamento, eu quero por favor que alguém me mostre onde se joga óleo em alguém para que ele seja alguma coisa. Que eu saiba, está escrito em posição de mãos. Mas hoje ainda derramam óleo para unção? É estranho, você analise. Veja se no Novo Testamento alguma coisa. O óleo é para os presbíteros ungirem os enfermos. Só isso. Então o que o diácono faz hoje? O diácono hoje é o cara que leva a aguinha para o pastor, que fica na porta, é o recepcionista, né? Fica trabalhando ali, fica auxiliando, pegando a criança que não vai chorar, isso e aquilo. O evangelista é o cara que fica no púlpito que nem o pastor. O missionário, missionários que eu não vejo ir a lugar nenhum, se é missionário, mas só fica na igreja, eu não vejo fazendo missão nenhuma, muitos são muito tímidos ainda, não criticando a cada um, porque Deus sabe, o nosso Salvador sabe o tempo de cada um e o coração de cada um e a fé, não criticando, mas é para saber distinguir da Escritura e do que é hoje. E isso não associa nada em você sabe, ser um pastor, um líder, algo do tipo. Eu vou ir na Escritura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Vamos ver um pouquinho nas Escrituras. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Yahweh, que é Deus, assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais, cuidado um dos outros. Todos os membros iguais, ou seja, nós somos um corpo. Ainda que cada um em uma cidade, cada um em um lugar, porém somos um corpo. Ou seja, imagina um corpo espalhado. Eu tá aqui esse corpo inteiro. Imagina, mão pra lá, perna pra cá, braço pra cá. E aí, você vai fazer o quê? Nada é ligado nem nada. Um tá de um lado, outro tá do outro. Esse corpo é inútil, não serve pra nada. É o que está acontecendo hoje. O corpo que se refere é a igreja, numa só pessoa, mas dividido. Cada um estava numa cidade.
igreja de tal, igreja de tal, igreja de tal, mas todos tinham um mesmo pensamento. Foi pregado por Paulo o mandamento do nosso Salvador, na sua obra missionária, o mesmo evangelho para todos. E ele falava, olha, eu não fico meio assim de repetir sempre a mesma coisa, mas é para segurança tua, para que não seja distorcido o evangelho, como hoje nós vimos. Então, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns, pois Deus, na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai com zelo todos os dons. Em certa escritura, eu não lembro qual ponto se difere, que Paulo diz a Timóteo, olha, desperta o dom que é em ti. Desperta o dom, ele está em você. Nosso Salvador já te deu, ele diz a palavra está aí na sua boca. É só você falar, só você pronunciar, só para você proferir, profetizar. Fala a palavra do nosso Salvador. Ou seja, você busca o dom. Você é a igreja do nosso Salvador. Você quer ajudar? De alguma forma você vai conseguir. É com o governo, é com a sua inteligência, é com o seu caráter, é com a sua facilidade de falar, é com o seu estudo. Você consegue gravar bem as coisas. Nisso se torna um corpo, um só corpo. É isso que o nosso Salvador se refere quando diz através dessas coisas. Por isso que há apóstolos, mas nada associa pastor, evangelista à igreja. É o que foi associado. Infelizmente é o que nós vimos hoje. Mas você pode ser um pastor? Quem te unge? Quem que deu uns para apóstolo, outros para pastores, para evangelista? Não foi Deus? Ou é o seu pastor aí, que ele olha você, vê que você está direitinho, tá vindo todo dia no culto? Sim, tá dando dízimo direitinho. Olha, ele tá falando umas coisas bonitas. Tá aprendendo a pregar prosperidade. Olha, irmão, eu senti de Deus tocou no meu coração que é para te ungir diácono. Vem aqui à frente. Aleluia! Glória a Deus. Você ajoelha aqui e desce óleo em você. Quem te deu para alguma coisa? Foi o pastor ou foi Deus? Ele te ungiu. Deus deu uns para. Então, se ele te deu, desperta o dom que é em ti. Desperta o dom que é em ti. Olha, desde já, não me tenha como o dono da verdade, porque eu sou homem, eu sou falho. Eu posso estar falando uma coisa aqui e de repente eu olhar nas escrituras e ver uma coisa diferente. Mas o que eu estou passando para você é o que está nas escrituras. E se você quiser me contestar, ou tirar a dúvida, ou algo do tipo, eu vou ter a humildade de fazer como esse vídeo, de te responder o que é preciso responder. Eu estou tentando dar um esclarecimento a mais para o nosso irmão Elimar e para todos os mais que têm uma dúvida e não puderam postar um recado. Vocês entenderam? Então eu quero agradecer nessa hora a presença dos irmãos e eu quero dizer assim que todos aqueles que talvez não tenham um canal, adicionem um Hotmail, entrem no e-mail que vai aparecer aqui de novo e vai lá e pode postar a sua dúvida, ou quiser conversar comigo no MSN, ou em breve nós vamos estar fazendo uma videoconferência para estar ajudando. Eu espero que eu tenha esclarecido, sabe, a dúvida do irmão. Se o irmão tiver mais alguma dúvida, por favor, que o irmão, sabe, mande mais um recado, poste o vídeo para todos aqueles outros que viram também o vídeo, que estão vendo também este. E eu quero agradecer aos irmãos de todo o coração. Fiquem na paz do nosso Salvador. Se você gostou, clique em gostei. Se você quer se associar, não se associar, mas sabe, estar sempre ali recebendo os vídeos e você tem um canal, coloca aqui, nos adicione no Verdade Divina. Nos adicione, esteja sempre recebendo os vídeos também que estão sendo postados. Aqui não é que nem os ministérios, não pedimos seu dinheiro, não pedimos dízimos, nada. Mas queremos só compartilhar o pão e amar o próximo. Por isso que eu estou aqui falando hoje para você. Então eu quero te agradecer
e dizer muito obrigado. Fique na paz do Salvador e Yahushua.